A história de hoje é de uma tragédia num salto duplo de paraquedas, mas mesmo sendo uma catástrofe, o final não é como esperado para um acidente de paraquedas. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, todas essas coisas esquisitas aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, que ajuda muita gente aqui, tá bom? E vamos pro vídeo. David Hartsock, um instrutor de paraquedas em Houston, nos Estados Unidos. Ele acordou no dia 1º de agosto de 2009, achando que ia ser mais um dia comum ali no trabalho. Era um sábado, então era um dos dias mais cheios do local que ele trabalhava, que era no aeroporto particular Skydive Houston, onde eram vendidos ali pacotes para saltos, né, de paraquedas para profissionais ou amadores. Inclusive, eles vendiam esses pacotes de salto duplo para pessoas iniciantes. Claro que quase todo mundo sabe, mas o salto duplo é quando a pessoa tá colada assim, né, com o instrutor, ela tá amarrada com o instrutor e eles pulam juntos. E o instrutor que vai fazendo ali, vai guiando o salto, a pessoa só fica lá curtindo o salto. Não faz nada. Não faz nada não, né? A pessoa só sente ali o frio na barriga e tem que gritar. O David tinha terminado o curso de 3 anos para se tornar instrutor de salto duplo, mas mesmo ele tendo poucos meses ali certificado, ele já tinha bastante experiência, porque ele já tinha pulado de salto de paraquedas há muito tempo. Ele tinha cerca de 800 saltos já, então ele era bem experiente. E o motivo do David ter tantos saltos é porque ele era simplesmente apaixonado por saltar de paraquedas. Na verdade, antes do David conhecer o paraquedismo, ele era um cara bem tranquilão, bem simples, ele vivia uma vida bem simples, ele trabalhava em empregos não tinha muito a ver com ele só ia trabalhando assim, ia seguindo a vida, sabe? Trabalhou como ajudante de cozinha, trabalhou num mercadinho ali local da cidade, e chegou até a trabalhar numa fábrica de refrigerantes. Ele era divorciado e não tinha filhos, mas ele tinha um grupo de amigos bem próximos ali, eles saíam quase todo final de semana, eles iam para bares, festas, né? Eles eram bem conectados. Só que foi passando o tempo e o David foi começando a sentir que ele não tinha feito nada muito importante na vida dele. Ele estava ali se aproximando dos 40 anos e ainda achava que, dava tempo dele fazer alguma coisa interessante na vida dele. Foi então que em 2004, um pouquinho depois do David se separar, um amigo dele convidou ele para fazer o salto duplo de paraquedas e ele topou na hora. Falou, pronto, essa é a minha chance de dar uma mudada ali na minha vida. O David pulou aquele primeiro salto com um amigo e antes mesmo de aterrissar, ele já amou pular de paraquedas. Ele adorou aquela sensação, aquele frio na barriga e ele falou, pronto, é isso que eu quero fazer pra minha vida, é isso que eu quero. Ele virou um cliente frequente do Skydive Houston e ia todo final de semana, pulava lá o dia inteiro. Assim que ele descia do salto, ele já ia pra fila pra pular de novo. Então, assim, o cara viciou mesmo. O gerente do aeroporto, vendo toda aquela dedicação do David, não teve dúvida e falou, vem trabalhar com a gente. E óbvio, o David aceitou na hora, né? Pediu as contas ali da fábrica de refrigerante e foi virar instrutor de paraquedismo. Então, voltando ali pro dia 1º de agosto de 2009, tava um dia lindo, dia perfeito para saltar de paraquedas e um dia bem cheio. Quando o David não estava trabalhando e só saltando ali de paraquedas para praticar, né, pro lazer dele, como quase todos os profissionais, né, os instrutores de paraquedismo, assim que você salta, você vai lá e enrola, né, embala o seu paraquedas para poder saltar de novo. Isso quando eles estão ali no lazer. Como eles estão trabalhando, então um salto ali depois do outro, eles não têm tempo de embalar o paraquedas deles. Então eles têm esse lugar reservado que já tem paraquedas pré-embalados, que é só descer do salto, já pegar o próximo para poder levar o próximo cliente. E tudo isso é feito para agilizar o processo. Como eu já falei antes, aquele dia foi bem movimentado. O David já tinha saltado umas 6 vezes, que é bastante para qualquer saltador. E era já umas 4 horas da tarde, quando ele terminou o último salto. O gerente dele veio e falou assim, David, você pode fazer mais um salto? Mesmo estando bem cansado, o David não hesitou e falou assim, claro, posso fazer sim, eu só vou pegar um paraquedas novo e vamos lá.
trabalhar. O gerente, então, apresentou uma mulher pro David e o nome dela era Shirley Digard. Ela estava super nervosa porque era a primeira vez que ela ia pular de paraquedas e ela tinha ganho isso como um presente de aniversário de 54 anos. Ela foi com a família toda, marido, filhos, neto, todo mundo tava lá para ver ela pular e inclusive um dos filhos dela também ia saltar porque era aniversário de 30 anos deles. Então eles falaram, bom, vamos junto fazer essa loucura. Deus que me livre, eu não pulo. David então se aproximou da Shirley e viu que ela estava bem nervosa, resolveu fazer uma piadinha que ele sempre fazia com os iniciantes só para quebrar aquele gelo, sabe? Então ele falou, olha, você vai estar amarrada em mim e eu não vou deixar nada acontecer comigo, né? Então você fica tranquila que não vai dar erro em nada, vai estar tudo certo, pode ficar tranquila. Aí ela deu aquela risadinha, né? Deu uma descontraída, ficou mais relaxada. O David foi então em direção ao armário e pegou um desses paraquedas pré-embalados, que na verdade não é um só, né? Tem o principal e o reserva. Como o reserva praticamente nunca é usado, eles só reembalam o principal, né? Porque foi o que foi aberto. O reserva fica lá quietinho, dobradinho, sem ninguém encostar. Então, o Skydive Houston, assim como várias outras empresas de paraquedismo, contratam técnicos, né? Pessoas especializadas para vir periodicamente checar esses paraquedas reservas e ver se está tudo ok, se está tudo funcionando ok, para deixar eles lá guardadinhos. Depois que o David pegou o paraquedas, ele foi em direção a Shirley, que estava botando ali aquele macacão, né? E o cinto de segurança, e ele foi checar se estava tudo ok. Ele verificou se o cinto estava amarrado da maneira correta, se ela estava pronta para saltar, viu que estava tudo pronto e falou, gente, vamos lá pro avião que já tá esperando a gente na pista. Todo mundo entrou no avião e em pouco tempo eles decolaram e atingiram 13.500 pés, que é a altura necessária para saltar. Durante a subida, a Shirley estava sentada em frente ao David e ele foi conversando com ela, perguntando o que ela fazia, onde ela morava, tudo para tentar acalmar ela, relaxar ela e fazer ela curtir todo aquele momento, né? Ela contou para ele que, na verdade, esse tipo de aventura não tinha nada a ver com ela, que, na verdade, foi um outro filho dela que veio com essa ideia de pular de paraquedas e ela, inclusive, falou para ele, não faz isso, que isso aí é muito perigoso, não, Deus que me livre, não tem jeito. Mas acabou que ela e o marido também viviam uma vida ali bem simples, bem pacata. Ela trabalhava como carteira e via ali a vida passando sem muita emoção, sabe? E foi por isso que ela resolveu topar a ideia do filho e saltar de paraquedas, para dar uma emoção ali na vida. O David contou para ela que ele resolveu entrar no paraquedismo, né, se especializar nisso, meio que pela mesma razão da dela, a vida bem simples, bem pacata, sem muita emoção, e isso acabou criando um elo ali entre o David e a Shirley, deixando ela bem mais confortável com a situação. A subida levou ali mais ou menos uns 20 minutos, já estava todo mundo pronto, amarrado. Quando eles chegaram na altura certa, um dos instrutores levantou ali e abriu a porta do avião e o negócio ficou sério. Agora era hora de pular, não tinha mais jeito. Deus que me livre, eu não pulo. O filho da Shirley ia ser o primeiro a pular ali. Ele vai andando junto com o instrutor, né? Meio cambaleando. E aí a mãe grita lá de trás, vai filho, bom salto, vai, né? E aí ele faz assim pra ela e pula do avião. Agora era a vez da Shirley. Eles vão andando ali até a porta do avião. O David checa tudo, checa o cinto de segurança, checa ela inteira, checa o dele, até faz assim na hora de puxar o paraquedas, ele faz a mesmo movimento para ver se estava tudo ok e viu que estava tudo perfeito, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar. Ele vai empurrando ali a Shirley até bem à beiradinha da porta do avião e explica pra ela que ele vai contar até 3 e eles vão saltar. Ele então usa a técnica de pegar a cabeça da pessoa e botar ela olhando assim pra cima, pra ela não olhar pra baixo, porque muitas das vezes as pessoas, né, iniciantes vão saltar de paraquedas, olha pra baixo e já entra em pânico, se desespera, e isso pode até ser perigoso pro instrutor, né? É uma questão até de segurança. Então ele segurou a cabeça dela e falou 1, 2, 3 e pulou, se jogou. Um salto de 13.500 pés dura mais ou menos em torno de 2 a 3 minutos. E somente um pouco mais ali de 30 segundos de queda livre. Mas, pra quem já saltou de paraquedas aí, ó, deixa nos comentários. As pessoas falam que a sensação, na verdade, é de 20 minutos e não de 2. O plano pro salto era assim que eles pulassem, o David ia estabilizar os dois e ia tentar fazer 3 giros de 360 pra Shirley conseguir ver bem ali a área, né, curtir o visual. E quando ele chegasse a 5.000 pés,
ele ia puxar o paraquedas e eles iam lá descendo, né? Apreciando a vista toda. O salto dele estava indo como planejado, ele conseguiu estabilizar até bem rápido a Shirley e foi lá fazendo os giros, né, de 360, devagar, mostrando toda a área, e a Shirley estava amando a sensação. E quem tá ali na queda livre não consegue perceber direito, mas a velocidade deles era de quase 200 km por hora. Olha só. Mas só dava para sentir ali aquele vento bem intenso. E aí até a gente vê aquelas fotos bem engraçadas das pessoas pulando de paraquedas com a bochecha, a boca, né, toda por causa do vento, porque é muito rápido mesmo. David também estava curtindo ali o salto todo, mas toda hora ele olhava o altímetro dele, né, que é tipo um relógio, mostrando a altitude, esperando dar os 5.000 pés para ele poder abrir o paraquedas. Assim que ele atingiu os 5.000 pés, ele olhou para ver se não tinha nenhum saltador em volta deles, então ele resolve puxar o paraquedas. Normalmente, quando você abre o paraquedas, ele não desenrola assim de uma vez. Ele vai indo aos poucos até ele conseguir, né, chegar naquele formato dele. E isso tudo para não dar um tranco muito forte e colocar em risco ali as pessoas, né? Só que dessa vez, quando o David puxou a cordinha, ele sentiu um tranco absurdo e um barulho, como se tivesse alguma coisa arrebentando. E nessa hora ele soube que alguma coisa estava errada. Ele era bem experiente e sabia que aquilo não era normal. O que aconteceu foi, o paraquedas principal foi ejetado sim da mochila, mas de alguma maneira ele se enrolou nas cordas e não abriu direito. E para piorar ainda a situação, ele só abriu parcialmente de um lado, fazendo com que a Shirley e o David começassem a girar, que é uma coisa que eles chamam no paraquedismo de espiral da morte. Pensa. Isso é algo muito perigoso que pode acontecer durante um salto, fazendo com que os saltadores ali fiquem girando descontroladamente e cada vez mais rápido, podendo fazer com que eles desmaiem, percam a consciência e, se arrebentem no chão. Mas como o David era muito experiente, ele conseguiu se manter calmo e viu que a Shirley já estava ali a ponto de desmaiar e também, claro, entrando em pânico, né? Ele então usou todas as técnicas que ele sabia para tentar sair desse espiral da morte, mas nada dava certo. Ele tinha que agir rápido porque eles estavam chegando cada vez mais próximos do chão. Foi então que ele resolve tentar cortar a corda. Ele tinha aqui na mochila dele uma faca que é justamente para casos assim. Só que quando o paraquedas saiu e se enrolou na corda, de alguma maneira enrolou na alça da mochila dele também. Então ele não conseguia tirar a faca. Foi aí que ele resolveu tentar pegar a faca reserva que ficava na mochila da Shirley, que estava na frente dele. Só que como eles estavam girando muito rápido, ele não conseguia. Toda vez que ele tentava pegar, por causa da velocidade, ele não conseguia pegar a faca reserva. Você imagina o desespero. E ele tinha que tentar se livrar do paraquedas que estava enrolado antes dele abrir o reserva, porque corria o risco dele abrir o reserva e aí os dois se embolarem e aí já era, ferrou, né? O David tentou de todos os jeitos pegar as duas facas, mas não tinha como. A única opção que ele tinha era abrir o paraquedas reserva e rezar. Ele então puxa a corda ali do paraquedas reserva e esse é ejetado e por um milagre dá certo, ele abre direitinho, bonitinho. Os dois começam a diminuir a velocidade e aos poucos vão parando ali de girar naquele espiral da morte e parece que finalmente tudo estava dando certo. Mas mesmo antes que o David pudesse relaxar ali e dar aquele alívio, mais uma coisa muito rara acontece. O paraquedas principal, que estava todo enrolado ali, do nada desenrola e abre também bonitinho. Agora eles estavam com os dois paraquedas abertos ao mesmo tempo e aí vai a foto desse momento. Aqui também vale mais uma explicação. É possível sim pousar com dois paraquedas. Só que também existe uma situação bem rara que os dois paraquedas inflam e pegam ar em direções diferentes. Cada um abre para um lado de cada saltador. E aí, ao invés deles agirem como paraquedas, eles acabam agindo como asas e aceleram os saltadores ali diretamente para o chão. E foi exatamente isso que aconteceu com David e com a Shirley. Ai, credo.
Quando entra nessa situação, é praticamente assim impossível sair dela, porque quanto mais o saltador tentar puxar as cordas ali para guiar, mais eles inflam e ganham velocidade. Nessa hora eles já estavam ali a mais ou menos 600 metros do chão e o David começa a tentar de tudo, puxar as cordas, fazer o que ele podia fazer para diminuir essa velocidade. E meio que no milagre ali ele consegue. Meu Deus. Até beber uma água. Ele e a Shirley então conseguem voltar ali na vertical e parece que agora finalmente vai dar tudo certo. Mas não, esse realmente não era o dia deles. Assim que eles começam a desacelerar ali, o David tá guiando eles para a área de pouso. Do nada, os dois paraquedas murcham. Eles perdem todo o ar que estava dentro deles e nessa hora o David e a Shirley começam a cair ali, ó, em queda livre. Só que agora eles estavam a menos de 300 metros do chão e caindo numa velocidade de 150 km por hora. Nessa hora, a Shirley entra em pânico absoluto. Ela começa a gritar desesperada. Você imagina o desespero. Mas, ao mesmo tempo, o David é tomado por uma calma naquela situação ali que parecia que ia ser a morte certa, né? Dos dois. Como eu falei antes, o paraquedismo era a verdadeira paixão da vida do David. Ele dormia e acordava pensando em pular de paraquedas. E naqueles ali que seriam os seus últimos momentos fazendo o que ele amava, ele só conseguia pensar e se preocupar com a Shirley. Ele estava resignado e até satisfeito com a vida que ele tinha levado, mas ele não conseguia aceitar que aquele ali ia ser o fim da Shirley e ela provavelmente ia morrer ali na frente de todos os familiares, dos filhos, do marido, dos netos. Ele então nessa hora decide que ele tinha que tentar fazer o que ele pudesse para salvar a vida dela. Com menos de 100 metros para chegar até o chão, ele vai no ouvido da Shirley e fala: puxa bem o seu joelho para cima. Ela obedece e meio que vira ali uma bolinha assim bem em cima dele e ele puxa ela bem para perto dele e conseguem virar. Então, a Shirley que estava aqui, assim, que ia cair primeiro, ele consegue virar a Shirley para ele cair primeiro e a Shirley cair em cima dele. Olha só esse homem. Ele estava disposto a se sacrificar para conseguir amortecer a queda dela com o corpo dele. Gente, a gente não vê isso todo dia. Assim que eles caem no chão, assim que eles batem, todo mundo que estava assistindo ali só escutou aquele barulho horrível. Todo mundo saiu correndo em direção ao local que eles estavam e não dava para ver nada, só dava para ver um emaranhado de corda com paraquedas, horrível. Até que de repente, naquela situação toda ali, eles conseguem ver um corpo se mexer e era a Shirley. A Shirley estava viva. Os paramédicos saíram correndo com ela para o hospital. Ela estava bem machucada, com vários ossos quebrados, lesões nos órgãos internos ali, mas ela conseguiu se recuperar totalmente. Mas 3 dias depois dela ter sido internada no hospital, ela recebeu a triste notícia que o David, infelizmente, não aguentou e faleceu. Aquela última manobra do David para tentar salvar a Shirley deu certo e ele, num ato heróico, se sacrificou. E ela devia a vida dela a ele. Mas agora vem toda a reviravolta dessa história, que eu adoro uma reviravolta aqui, né? Alguns dias depois da Shirley ter recebido aquela ligação falando que o David tinha falecido, eles falam para ela que, na verdade, essa notícia tinha sido prematura e o David tinha sobrevivido. Olha só, ele conseguiu sobreviver, mas infelizmente ele ficou tetraplégico, ou seja, ele não mexia nada do pescoço para baixo. Assim que a Shirley recebeu a alta do hospital, a primeira coisa que ela fez foi ir até a UTI para visitar o salvador dela. E aqui vai o vídeo dela chegando até o hospital, vendo o David que estava numa cadeira de roda, com vários tubos, né, ainda se recuperando, e eles se emocionam muito. Ela vai até ele, abraça ele e fala no ouvido dele: eu te amo. Os dois são grandes amigos até hoje. A Shirley se recuperou totalmente e o David, infelizmente, continua tetraplégico. Ele consegue mover um pouquinho só o braço dele, acho que é o braço direito, e tem pouca sensibilidade, mas só. Hoje em dia ele vive com a mãe dele e a mãe é cuidadora em tempo integral dele. Existe inclusive uma vaquinha online para ajudar a mãe e o David com os altos custos que eles têm, né? Com as necessidades especiais desse verdadeiro herói da vida real. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser e quem puder ajudar. Vamos fazer isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, que apesar de ser
bem trágica, também é bem inspiradora. Gostou? Já deu seu like aí, ó, embaixo? Manda pro pai, pra mãe, pra avó, pra todo mundo, pra ajudar a gente aqui no canal, que a gente tá crescendo e a gente quer muito feedback de vocês. Obrigada pra todo mundo que tá comentando, compartilhando. Vamos junto! Falou!